Oiê, gurias! Vídeo super especial hoje aqui, porque eu quero ensinar você que não sabe muito de maquiagem, mas não quer passar o dia dos namorados desarrumada, principalmente se tu vai sair num date com o teu boy ou se tu vai aproveitar esse dia com as tuas amigas em alguma balada. Vamos lá? Parte importante do início dessa make é a hidratação e eu gosto muito desses hidratantes que eles têm texturinha de gel, sabe? Que é uma texturinha que ela não é aquela branquinha de creme, mais gelzinho. Indico muito pra quem tem pele oleosa, tá? Eu ganhei, gente, esse primer facial da linha Glass da Ruby Rose lá na Beauty Fair ano passado, quando eu fui. E eu não uso muito ele, gente, mas eu confesso que assim, ó, ele tem um efeito muito bacana. Eu coloco só um grãozinho assim no dedo e eu venho aplicando nessas regiões que eu tenho mais poros. Eu até abro assim um pouquinho para ele realmente entrar nos poros e disfarçar. Ele tem um efeito blur muito bonito. Já vou mostrar para vocês um lado com e um lado sem, para vocês tirarem suas conclusões. Espero que vocês consigam ver, ó, o lado que eu apliquei. Como ele não fica tão brilhosa essa área aqui também, ele dá uma matificada e já disfarça os poros. E aqui lado que eu não apliquei. Tá vendo como tá bem mais brilhoso? E aqui ele matifica. De base não tem outra, vou com a minha queridinha Nina Makeup, gente, que marca que tá surpreendendo, né? Eu vi que eles tiveram lançamentos agora e me cocei pra comprar os blushes, tá? Achei coisa mais linda. E eu vou fazer uma misturinha delas, porque uma delas eu comprei durante o verão, ou seja, eu estava mais bronzeada, e aí agora ela ficou bem escura pra mim. Então eu faço uma misturinha desse tom, que é mais clarinho, com o tom que eu comprei no verão. E sim, ó, o match perfeito. Ela fica bem no meu tom de pele. Essa base, ela entrega uma cobertura mate super confortável. Ela é à prova d'água. Ela tem na sua formulação ácido hialurônico. Então, gente, sério, só benefícios. Se vocês estiverem atrás de uma base para testar agora e adquirir como sua nova queridinha, essa daqui é uma ótima opção. Com aquelas duas tirinhas de produto que eu coloquei aqui, gente, eu construí toda essa cobertura aqui no rosto. Ela rende muito, ela é uma cobertura que vai de média para uma alta, facilmente a gente consegue construir camadas. Juro, se vocês comprarem, vocês não vão se arrepender, cuidado para não viciar. De corretivo, eu vou usar esse Satin da Avizela, que ele é hidratante, ele tem vários ativos hidratantes. Assim, é recomendado para pele oleosa? Não, gente, mas como eu tenho ele aqui, eu vou aproveitar e já usar nessa make. Eu gosto porque essa partezinha de baixo aqui dos nossos olhos, ela é uma pelezinha bem sensível. Então, se a gente matifica demais essa área, ela vai ressecar com mais facilidade. Então, é bom a gente hidratar bastante e tu usar lá de vez em quando, assim, quando tu quer uma make que fique mais bonita no rosto, mais harmônica, usar um corretivo hidratante nessa região, porque a minha base, por exemplo, ela já é mate. Então, pra manter o equilíbrio nessa região, eu hidrato bem e vou usar esse corretivo aqui hoje. Espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês. Eu me enrolei pra explicar, mas espero que tenha ficado entendido, né? Essa região aqui, já que a gente vai matificar também com o pó agora por cima, então estou aderindo aí ao corretivo hidratante nessa área. Que vai chegando numa idade, gente, eu, por exemplo, eu vou fazer 27 esse ano, né? Então a nossa pele, ela já vai passando por algumas mudanças e a gente precisa estar sempre atentas ao que a nossa pele tá pedindo. Às vezes a gente tá com a cara ressecada, assim, a cara toda chupada, e a gente não sabe que às vezes é o errinho ali na hora de maquiar. Contorninho, gurias, com essa febre dos sticks, eu ganhei esse daqui também da Avizela, e ele é mais escurinho que aquele que eu gosto da Ruby Kisses, tá? Ele é um pouquinho mais escurinho, mas medindo aqui eu consigo usá-lo. Por isso que eu digo, sempre se tu tá aí iniciando, se tu tá na dúvida, guria, compra um corretivo, um contorno mais clarinho, tanto em stick quanto em qualquer textura, em pó também. Compra ele clarinho, que aí tu não vai ter erro, tu não vai te perder, tá? Ó, apliquei pouquinho. Agora eu venho com o meu pincel dando batidinhas nele. Pro nariz eu gosto de pegar direto aqui do produto com o meu pincelzinho e aplicar
aqui no nariz. Gente, com a mão muito levinha, tá? A mão bem levinha sempre. Pega de pouquinho em pouquinho e aí tu vai fazendo. Esse pincel, gente, ele tem as cerdas mais longas e elas são cheinhas e bem molinhas, tá? Gosto de usar ele pra fazer sombra nos olhos, pra fazer contorno de nariz. Isso daqui é totalmente opcional, tá, gurias? Se tu quer usar direto em pó, que eu já vou vir com ele também, tu pode. Se tu tiver contorno em stick em casa, usa contorno em stick também, bem tranquilo. Agora sim, com o mesmo pozinho que eu fiz o contorno em creme, eu preciso selar isso. Então eu vou vir com o meu contorno em pó. Vou pegar ele bem de levinho e vou aplicar. A Duny, tu tá querendo dificultar a minha vida. Gente, eu tô dando opções aqui pra vocês, tá? Então, se tu tiver sol em pó em casa, tu vai usar sol em pó. Se tu tiver o stick e quiser usar também, pode usar o stick. Muito tranquilo. Meu blush também vai ser Visela. Gosto da textura dele também, mas assim como o outro, ele é um pouquinho mais sequinho também. E ó, venho com o pincel dando batidinhas bem levinhas para não arrastar a base embaixo. E vou trazendo em direção ao meu contorno para dar aquele up no rosto. Importante que eu esqueci de falar, é o teu tom do blush que tu vai usar para selar esse daqui, que é em stick, ser mais ou menos no mesmo tom, tá? Esse daqui, ele é um tom rosado, então eu vou usar esse tom rosado aqui da paleta também para vir selando ele. Eu gosto sempre de aplicar o blush aqui, ó. Bem, tipo, nesse pontinho gordinho do teu sorriso, tu aplica o blush e aí sim tu vem trazendo ele pra cima. Às vezes a gente aplica o blush muito aqui embaixo e a gente deixa o nosso rosto caído, a mesma coisa com contorno. Sempre tenta aplicar ele, ó, um pouquinho mais altinho, principalmente se tu tiver o rosto mais pra quadradinho, redondinho, assim que nem o meu. Se tu fizer isso, tu vai ajudar a alongar, dar um up no teu rosto. O momento chave na make de quem tem pele oleosa é selar. Então, como a gente já selou nosso contorno e o nosso blush, agora a gente vai selar o nosso corretivo e a nossa base com pó solto. Esse daqui é da Bitarra, já falei dele em outro vídeo pra vocês. Eita, saiu até demais agora. Aí, o que eu gosto de fazer? Truque, tá? Eu venho com a minha esponjinha e eu vou nessa área aqui de baixo dando leves batidinhas, apertadinhas para tirar as marquinhas que foram sendo feitas aqui enquanto nós estávamos fazendo as outras partes da make. Eu já aproveito, ó, para dar uma esfumadinha no contorno do meu blush e do meu contorno, né? O contorno do blush e o contorno do contorno. E agora sim, pego o meu pó solto, olhando para cima. Eu dou uma pressionadinha de leve enquanto eu aplico o pó. Eu aplico em todas as áreas que eu sinto oleosidade durante o dia. Eu que já me maquio praticamente todos os dias, eu sei os pontinhos que eu preciso selar muito bem e eles são queixo, nariz, a abinha do nariz e a minha testa. Pra reforçar o meu contorno, eu gosto também de fazer isso, ó. Pra demarcar ele, sabe? Dica extra, gurias. Se tu desceu a base no pescoço, que eu acredito que tu deve ter feito, né? Tu vai vir com o pó solto e vai selar essa área também. Pra não transferir maquiagem. Se tu desceu ela aqui pro teu colo também, vem aplicando pó. Em toda a região que tu botou o produto, vem com o pó solto pra selar bem e não deixar transferir. Enquanto esse pó fica agindo, eu vou preencher a minha sobrancelha. Eu gosto muito de indicar canetinhas que são duplas, assim, que tem numa ponta o pentezinho pra te ordená-las, porque às vezes a gente tá preenchendo, a gente nem sabe o que a gente tá preenchendo ali. Então, se tu pentear, organizar os teus pelinhos, vai ficar muito mais fácil. Gente, eu sou assim, ó, cachorrinha dessa canetinha aqui da Melu. Eu amo ela porque ela tem a ponta bem fininha e eu gosto de apenas preencher, não desenhar a minha sobrancelha. Lógico que eu tenho procedimento de brow lamination, então ela já preenche por si só um pouco os meus fios, as minhas falhinhas. Então eu venho com a canetinha só pra fazer alguns risquinhos e preencher algumas coisinhas.
Vou remover esse pó solto agora com o pó compacto. Aqui é opcional, tá? Tu pode só passar o pincel mesmo, removendo o pó solto, ou tu pode adicionar também um pouquinho de cor na pele com o pó compacto, que geralmente tem cor. Uma dica que eu acho que eu não dei, mas é bem válida falar, que o pó solto, ele não tem cor, ele é translúcido. Gosto muito de usar os translúcidos, tem o banana, tem o rosa, tem vários, mas o translúcido, ele não tem erro, tá? E o pó compacto, geralmente, ele vai ter um pouquinho de cor. Só pra como esse vídeo pode chegar em pessoas que estão iniciando realmente, né, que não tem alguma noção de produto, essa dica já vai te salvar de muita gasto que tu não precisava com produtos. Outro passo importante para tirar esse aspecto de pozinho que fica na pele, sabe, essa camada de pó, é tu vir com uma bruma ou um fixador de maquiagem que seja assim, ó, líquido, tá? Eu gosto muito desse Fix da Vizela, que ele já ajuda a fixar a maquiagem também. E eu aplico sem dó, tá? É pra aplicar mesmo. Iluminador, vou usar esse daqui, que é da Bitarra, que ele é o tom Fizz Drama, a corzinha Fizz Drama, que ele é um dourado. Gente, impecável, ó, minha pele ainda não tá totalmente seca, então eu vou vir aplicando ele. Gente, isso daqui tem que cuidar, viu, porque ele é poderosíssimo, e nós vamos usar ele tanto como iluminador, como sombra pra olhos também, já vou mostrar aqui pra vocês. Ó, peguei um pouquinho... E eu venho aplicando com um pincel que ele não tem as cerdas tão longas assim, mas ele é bem gordinho. E aí ele vai dando esse efeito aqui, ó, de não espalhar tanto o produto, sabe? Ele fixa, onde tu passar o produto, ele vai fixar. Sempre que eu uso esse iluminador, eu não consigo acreditar na potência dele. Olha isso, olha que coisa mais linda. Olha de frente esse iluminador, gente. Não dá, não dá, não dá. Eu tenho que me cuidar com isso daqui, tá? Porque assim... uso em tudo que tu possa imaginar. Vamos falar de olhos, que eu sei que tu entrou nesse vídeo também, pra aprender a fazer uma sombra rápida e bonita. Vou começar com o corretivo, o mesmo que eu usei antes, e eu vou aplicar só um pouquinho na minha pálpebra. Só um pontinho mesmo, tá? Tu vai vir com a tua esponja e tu vai dar batidinhas pra espalhar esse corretivo na pálpebra. Tu vai pegar o teu contorno com um pincel também mais gordinho. Nós vamos aplicar no côncavo. O côncavo é essa parte aqui, ó, que fica bem pra dentro dos olhos. E assim a gente vai construindo essa camada. Se tu sentir que tu precisa aplicar um pouco mais de produto, tu aplica. Primeiramente, carregando muito produto aqui nessa parte do ossinho que entra pra dentro do olho, tá? Aqui a gente vai depositar bastante produto, até tu sentir que ficou uma cor bonita. Ficando uma cor bonita, tu vai tirar bem o excesso que tem nesse pincel de sombra. Tirou bem o excesso, tu vai vir com ele esfumando as laterais dessa sombra, ou seja, não mais aqui, agora por fora, esfumando em movimentos circulares. Tenta não descer muito aqui pra baixo os movimentos, tenta manter sempre, ó, os movimentos pra fora aqui, ó, não pra baixo, pra fora. Fiz os dois lados pra vocês e agora eu vou vir com o meu iluminador e um pincel língua de gato, que ele é mais achatadinho. Tá? E vou vir pegar um pouquinho do meu iluminador, e eu disse pouquinho, tá? Porque eu me passo aqui. Se tu não tiver o iluminador solto, tu pode usar o teu iluminador compacto da tua paleta também. Tu só fricciona o pincel em cima do teu iluminador, vai dar super certo. Aí eu venho na parte de dentro, bem nesse cantinho aqui do olho, tá? E eu venho aplicando, arrastando a sombra. Se tu aplicou a primeira vez e tu viu que tu quer um pouco mais de brilho, faz de novo, aplica de novo. Gosto de pegar também mais um pouquinho no pincel e vir aqui no pontinho alto da tua sobrancelha e colocar só um detalhezinho assim, ó, pra quando quem te vê de lado, ver que tem um detalhe ali, tem um brilhinho também.
Vou fazer essa parte de baixo aqui, ó, bem sutil, tá? Vou pegar um pincel achatadinho e eu vou vir pintando logo abaixo aqui da linha d'água, gente. É bem sutil mesmo. Esse não é um olho extremamente marcante, um olho pretão, sabe? Ele é um olho bem básico para eventos e que uma pessoa que tá iniciando a maquiagem consiga fazer de uma maneira super fácil. Esse detalhe aqui embaixo do olho, gente, é só pra criar uma sombrinha mesmo, tá? Não é, como eu disse, aquela produção de milhões. Pra criar uma sombrinha ali, pra ter continuidade junto com a sombra de cima da pálpebra. Agora, pra finalizar, Dunia, não sei colar cílios postiço, não gosto de cílios postiço, meu amor, teu rímel, tá? Tua máscara de cílios passou ali, tá diva, tá linda, mas se tu quiser dar um upzinho nessa produção, tu quiser tentar colar um cílios postiço, deixa eu te dar uma dica aqui. Pra dar mais naturalidade pra esses cílios, eu pego um cílios grande e eu corto ele na metade. Aí essa parte aqui, ó, que é menorzinha, que vai ficar pra dentro do olho, eu colo ela um pouquinho mais pra cá. No caso, o final dos cílios eu começo aqui e o início, que seria aqui, ele vai ficar mais ou menos no meio do olho ali. Eu acho que na prática é mais fácil de eu explicar pra vocês, vamos lá. Porque eu fiz uma escolha, eu tenho que pagar por ela, né? Então, eu venho com uma canetinha delineadora só pra criar um traço preto aqui na raiz dos meus cílios. Então, é bem coladinho aqui nos cílios mesmo, só pra quando a gente colar os cílios postiços, ele não ficar aparecendo ali esse meio entre os cílios natural e os cílios postiços, sabe? Ficar uma raiz toda inteirinha pretinha. Base dos cílios feita. Agora eu vou vir com os cílios, né? Outro truquezinho que eu uso, eu coloco cola e aí eu espero secar um pouquinho, para que quando eu grude os cílios, ele não fique sambando, sabe? Que ele grude e ele já grudou. Eu espero alguns segundinhos. Enquanto ele vai secando ali, eu vou aplicar um pouco de máscara de cílios. Só para deixar tudo bem pretinho, para combinar tudo. Agora sim eu vou conseguir explicar pra vocês, ó, com os cílios menorzinho cortado, esse final dele aqui, ó, vai no final do meu olho. E aí, aonde ficar essa partezinha aqui, é onde vai dar esse efeito mais natural nos teus cílios. Pra finalizar a maquiagem, tu pode ir com qualquer tom de batom ou gloss. Eu gosto muito de gloss, gurias, vou usar esse daqui, ó, que ele é vermelhinho, ele é o Power Lips da Vizela, que eu gosto porque ele já tem esse tom vermelhinho, que puxa mais pra essa data, né? Dia dos Namorados, e ele tem esse efeito bocão, então ele fica formigando nos lábios, e ele traz esse efeito bocão. E é isso, gurias, essa é a nossa make pra te curtir esse momento especial, seja com o teu par romântico ou em alguma festa, algum evento junto com as tuas amigas, que eu sei que tem muita gente que também faz isso, né, nesse dia dos namorados ou no final de semana dos namorados, pra não ficar de vela aí pra ninguém, né, vai aproveitar a sua solteirice ou vai aproveitar com o seu mozão. Espero que vocês tenham gostado. Essa maquiagem aqui, ela não se encaixa somente para esse evento, mas ela é uma maquiagem dita como social. Então tu consegue usar em qualquer evento que tu precisa estar um pouco mais produzida. É uma maquiagem simples, como vocês viram, dá para fazer até com o contorno, se tu não tiver paleta de maquiagem, e com teu iluminador também. Então assim, com poucos produtos tu já consegue montar essa make. Espero ter te ajudado. Te inscreve aqui, tá? Que a gente tem muito vídeo bacana. E já me segue lá no Instagram, que lá tem dia a dia e diquinhas do dia a dia também. Beijinho!